Então, tô eu aqui de novo trazendo para vocês mais um programa sem contexto. E esses dias eu tava dando uma olhada numa história lá da rusga que tava tendo entre, acho que foram os prefeitos da cidade lá do Rio de Janeiro e da cidade de Encantado aqui no Rio Grande do Sul, por causa da questão dos cristos, né? Para quem não sabe do que eu tô falando, tá sendo erguido aqui numa cidade do estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Encantado, um Cristo, né, uma estátua com a imagem de Cristo, que vai receber o nome de estátua do Cristo Protetor, e essa estátua vai ter daí, né, 43 metros de altura. Isso significaria que ela vai ser 5 metros maior do que o Cristo Redentor, que fica lá no Rio de Janeiro, e portanto vai ser a maior estátua, né, dentro do Brasil em questão de altura. É engraçado que inclusive já tem outra estátua do Cristo que é maior do que o Cristo Redentor, só que ele é só uns 2 metros maior, se eu não me engano. É uma diferença, né, um pouco mais próxima, digamos assim. Né, mas o ponto é que tinha dado uma rusga, assim, alguém lá do Rio de Janeiro tweetou alguma abobrinha sobre o fato, né, de que grandes coisas que a estátua é maior, e daí responderam aqui, enfim, foi uma tretinha, né, mas ainda assim, ah, pesquisando sobre esse tema, eu fui parado aí numa questão assim de maiores estátuas do mundo. E eu fiquei bem surpreso, porque eu realmente acho que eu não conhecia nenhuma delas. Não até porque muitas delas são mais recentes do que eu imagino. E por algum motivo não teve lá, sei lá, pelo menos não, pra mim não teve lá tanta repercussão. Eu realmente, quando eu penso assim em monumentos, né, mas especificamente de estátuas assim, né, de grandes proporções, eu sou obrigado a confessar que acho que a primeira que vinha na minha cabeça realmente era o Cristo Redentor. E a Estátua da Liberdade também, com certeza, é uma das primeiras imagens que se vê na minha cabeça. E se pá de estátua é isso, entendeu? Eu penso em outros monumentos, assim, né, históricos e tal, mas estátua realmente essas são as duas primeiras que eu pensava. Mas, né, nenhuma dessas duas faz parte, assim, da lista, assim, dos maiores monumentos do mundo. Acho que são 10 ou 11 que eu separei aqui. Mas eu vou começar de ponta cabeça, né? Porque é mais interessante. Sei lá, foda-se. Então, a maior estátua que existe no mundo hoje em dia se chama Estátua da Unidade. E a altura da estátua é de 182 metros. Isso é tipo, cara, é muito grande essa porra. E ela foi concluída em 2018. Fica lá na Índia. Aí, né, nesse momento é interessante que a gente vai me ouvindo, busque pelas imagens, né, para tu conseguir ver a figura e também, né, fazer um exercício aí de empatia, de se imaginar diante de uma estrutura desse tamanho, algo que eu também só consigo imaginar, né, nunca nem cheguei perto de estátua nenhuma. Quer dizer, provavelmente sim, umas estátuas, né, que deve ter, sei lá, alguns metros assim de altura, não mais de 100. Então, 182 metros é muito maior do que ambas as estátuas de Cristo que tem aqui no Brasil. É realmente uma escultura gigantesca e também essa estátua representa um político que até onde eu sei ele foi importante no todo esse período de independência, né, indiana que rolou no século passado e tal ali, entre o século XIX e o século XX, basicamente. Mas então, né, essa é a maior estátua do mundo, estátua da unidade, e realmente é gigantesca, né, que obrigatoriamente nos faz pensar sobre essa questão, né, mas como eu vou começar falando sobre várias outras estátuas ainda, eu vou deixar para concluir sobre esse lance da a reflexão sobre a questão da altura para depois, né. Então, né, 2018 foi concluída essa estátua, então foi uma coisa bem recente, né, que foi estabelecido qual é a maior estátua do mundo. Eu particularmente achava que esse costume de erguer grandes estátuas era algo do passado, mas eu, né, estou muito enganado, porque foi há 3 anos atrás que foi erguida a maior estátua do mundo. Então, tecnicamente, ainda tem uma grande, né, tem grandes chances de outras estátuas serem erguidas. O ponto é se alguém for querer fazer questão de ter uma estátua maior que essa, né? Que é basicamente daí
né, se tu faz questão de fazer uma estátua maior de que tem mais do que 182 metros, é porque tu tá querendo que as pessoas saibam disso, né? Ninguém vai fazer uma estátua de 183, 184, 185, 240 metros por uma casa, né? Se tu tomar essa decisão, com certeza, tipo assim, o objetivo é realmente, ó, vamos fazer uma estátua maior do que a que já tem no mundo. Por que que eu digo isso? Porque vamos para a segunda maior estátua do mundo que tem atualmente, se chama Buda do Templo da Primavera. É uma estátua que tem 129 metros. Então, apesar de ser gigantesca, né, a estátua da unidade supera aí ela por muito, muito, muito. Não é nenhuma uma grande proximidade, né? E essa estátua fica lá na China e foi erguida no ano de 2002. Esse Buda aqui eu já tinha visto, a outra estátua eu não conhecia realmente, até pesquisar sobre esse assunto recentemente, mas agora esse Buda eu já tinha visto sim e tal, só que né, eu não tinha tido noção de quão maior ele era do que vários outros monumentos, né? 129 metros é gigantesco e tal, e é aquele Buda dourado, não sei se ele é realmente todo feito de ouro e tal, mas é aquele Buda dourado assim e tal, que fica no alto de uma escadaria assim, que vocês já devem ter visto também alguns de vocês. E representa o Vaisharona, que é um Buda que frequentemente é interpretado como uma reencarnação do histórico Siddhartha Gautama, né, que é, digamos, o Buda original, assim, né, que deu origem às religiões, os fundamentos do budismo, né, porque o budismo não é uma religião, na verdade, então estou me corrigindo. Aí, a terceira maior estátua do mundo é o Buda Gautama de Laikyum Satkar. É uma estátua que tem 116 metros, né? Então aí é 13 metros a menos do que a estátua anterior. Foi erguida em 2008 e fica localizada na Birmânia, né? Representa aí o Siddhartha Gautama, né? Que é o Buda original, acreditado como o sujeito que deu origem a várias tradições, crenças e práticas espirituais que hoje em dia representam o budismo. E daí, essa estátua daí, eu com certeza também nunca tinha ouvido falar dela, mas aos pés dela tem outra estátua que é não sei se é uma entidade também, mas parece ser uma mulher deitada assim e tal. Essa estátua da mulher deitada eu acho que eu já conheço, ou se não é exatamente essa estátua, são estátuas similares que a gente vê. Eu, eu tô falando especificamente que eu tô me lembrando do estádio do Sagat no Street Fighter 2, né? Quem jogou Street Fighter 2 no Super Nintendo talvez consiga se lembrar que tu lutava diante de uma estátua que parecia uma mulher deitada ou uma entidade deitada, né? Então tem uma estátua com esse desenho próximo aí a esse Buda, vou repetir aqui para quem não pesquisou, Buda Gautama de Laikyum Satkar. Quando tu escrever Buda Gautama de L-A-Y, vai aparecer daí do que se trata. Então, a quarta maior estátua do mundo é mais um Buda para ver como os Budas estão liderando, né, amplamente, né, para quem duvida do poder e influência do budismo ao redor do mundo, né? Porque de vez em quando a gente fica muito centralizado com a nossa perspectiva daqui, né? De vez em quando a gente não tem tem muita gente que não tem esse costume de estar praticando, exercitando e ter noção de que o quão grande, né, são outras doutrinas, outras visões espalhadas pelo mundo. Mas né, nem eu sabia que toda a grande maioria das estátuas do mundo são feitas de Budas, com exceção do que? Daquele político lá. Então, tu pensa que alguém fez questão de erguer uma estátua de um político que é maior que todos os líderes religiosos e espirituais que existiam entre dele. Claro que é só uma altura, né? A altura não quer dizer nada. Ou será que quer, né? Então, o próximo Buda, o quarto maior estátua do mundo, é o Buda de Ushiku. Ele daí tem 100 metros de altura. Ele foi erguido em 1993, então até agora é a estátua mais antiga que a gente viu aqui nessa lista. E ele fica localizado no Japão. Então, né, o Japão é entrando para pro par de maiores estátuas do mundo, né? Com uma estátua de 100 metros. Esse Buda daí é o Amitabha, um Buda celestial descrito nas escrituras da escola Mahayana de budismo, né? Tendo aí uma estátua aí que vocês procurarem aí pra ver como é que ele é. Isso daí é mais cinzentada e tal, né? Aí a quinta maior estátua do mundo fica no Japão também. É o Sendai Daikanon, altura de 100 metros também, e foi erguido no ano de 91, né? Então, 2 anos antes do Buda anterior a ele. Essa estátua daí do Sendai Daikanon representa Avalokitesvara. Avalokitesvara,
conhecido no Japão como Kanon, o Bodhisattva da Compaixão. Esse título Bodhisattva, que eu não vou estar soletrando aí, quem quiser pesquisar, se vira aí. O Bodhisattva da Compaixão, pelo que eu vi, esse título Bodhisattva é basicamente um outro título assim de uma alta estirpe, de uma alta definição de alguém que alcançou um nível grande de iluminação dentro do budismo, sabe? Assim como tem o título de Buda, que seria, não sei se seria o título máximo, e esse Bodhisattva seria um título, né, não tão máximo assim, mas também de relevância. Basicamente é alguém que é visto com um alto nível assim da prática do budismo, né? Dessa estátua daí é toda branca já e tal, Sendai Daikanon, mesma altura que aquele Buda que a gente viu anteriormente, né? E o sexto colocado no pódio de altura é o Guanyin de 1000 mãos e 1000 olhos, na China de novo. E é uma estátua que foi erguida em 2009 e conta com 99 metros de altura. Essa estátua também eu achei bem maneira, porque é aquela imagem assim que eu já tinha visto em outras mídias e tal, que é daquele ser assim do... Como eu posso falar assim, é um ser que ele tem várias mãos assim erguidas ao redor do corpo dele, né? Tinha uma carta de Yu-Gi-Oh! Que tinha um nome chamado Senju das 1000 mãos, que esse daí, claro que é a imagem que ficou mais na minha cabeça, só que essa imagem, assim, de ter um ser, assim, com duas mãos e atrás dele várias outras palmas abertas girando, eu já tinha enxergado em várias outras, né, obras e mídias e tal. E essa estátua é isso aí também, é uma grande, assim, 99 metros, então um baita de um ser, assim, um ser humano, diria, com a imagem pelo menos de um humano, só que ele tem vários braços e várias mãos, assim, aparecendo, e parece bem legal, assim, bem foda de estar enxergando isso na tua frente, ao vivo, digamos. Representa, mas essa imagem representa Avalokitesvara, conhecido na China como Guan Yin, Bodhisattva de compaixão, então, né, representa alguém que tem o mesmo título que a estátua que foi erguida lá no Japão, né? Então agora, a sétima maior estátua do mundo se chama a estátua de Pedro, o Grande. É uma estátua que tem 96 metros, então, né? Pra ver como a gente já diminuiu bastante em compensação a primeira de 182, mas, né? É que a de 182 realmente é uma anomalia. Enfim, essa estátua do Pedro foi erguida em 1997 e 97 e fica na Rússia, né? Ao contrário de que vocês poderiam estar pensando por causa do nome Pedro. E representa Pedro I da Rússia, governante pertencente à dinastia Romanov, em comemoração à sua participação na fundação da Marinha Russa. Então, né? Essa estátua eu achei bem legal em questão, assim, do visual dela mesmo, assim. Quem procurar a imagem vai ver aí exatamente do que eu tô falando. É basicamente, assim, um cara, né? Um homem no meio, assim, de uma estátua. Aí eu imagino, não sei se esses 96 metros tá falando só do homem ali, mas eu acho que aqui não, de toda a estrutura. Porque o homem deve ter ali, imagino, uma casa de uns 20 metros ou 30 metros, quem sabe, porque ele é bem grande. Só que ele tá num barco que o barco, tipo, não tem proporção, sabe? Ele é muito maior do que o barco, mas ele ocupa quase toda a frente ali do barco. Não sei agora, me falhou os termos, eu vou chutar que é proa, vamos ver se eu tô certo, né? E só que, né, o jeito que essa estátua é montada, tem uma estrutura para baixo do barco uma estrutura para cima e tal. Então, ele tem uma composição que eu achei bem legal, bem maneira, assim. E eu tenho certeza que eu nunca tinha visto essa estátua na minha vida, até fazer essa pesquisa. E achei bem legal, uma estátua bem bonita mesmo e tal. E, né, acho que a segunda entrada na lista de que não representa um ser assim, espiritual ou religioso. Agora vamos para o oitavo colocado nessa lista de maiores estátuas do mundo, é o Grande Buda da Tailândia. Essa estátua tem 92 metros de altura e também não, foi erguida no ano de 2008. Então, para ver como tem uma grande quantidade de estátuas que foram, né, erguidas nesse milênio, nesse século, né? É o que pra mim é bem impressionante, porque eu não tinha essa noção mesmo. Localização é na Tailândia, né? Eu não tinha falado isso ainda. Foi mal. Então é um Buda assim enorme, só que ele tá sentado. Provavelmente por isso que ele é um pouco menor que os outros. Se ele tivesse em pé, ele estaria lá em cima também. Enfim, é uma estátua do Buda, né? Dourado, com as pernas cruzadas e tal. E esse daqui representa a Siddhartha Gautama, né? Que é o Buda original aí e tal. Indo adiante, vamos seguir para a estátua da Mãe Pátria. Ela tem 92 metros de altura e foi erguida em 2008 e fica na Rússia. E olha, eu vou te dizer que também eu acho que eu não sabia, para ver como eu era bem ignorante sobre essa questão de monumentos.
sabe? Mas, né, 2008 ainda é recente, sabe? E é uma estátua que eu também achei bem legal, cara. Representa a personificação da pátria, em comemoração à Batalha de Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial. E é um 92 metros de altura, é isso que eu tinha falado? Deixa eu conferir ali. É, 92 metros de altura, então é a mesma altura do Grande Buda da Tailândia, que era o que veio antes. 4 metros a menos do que lá a estátua do Pedro. Só que esse aqui realmente é só uma mulher enorme e pelo jeito, pelo que eu vi nas fotos, dá pra tirar foto bem na base, assim. Que nem aqui no Brasil tu pode chegar até a base do Cristo Redentor. Aqui parece que essa mãe pátria tu pode chegar bem na base dela. A questão é que ela tem 190... Não, 192 Jesus. Ela tem 92 metros, então, né? Ela é mais do que o dobro do Cristo Redentor aqui. Pra quem já teve no Cristo, imaginar como é que é essa estátua. E daí ela é uma estátua de uma mulher, assim, e tal, e ela tá com a mão dela, a mão direita erguendo uma espada, assim, pra cima, e a outra mão dela tá aberta pro lado, assim, eu achei uma imagem bem legal, uma figura bem maneira, que eu não conhecia, fiquei assim, caralho, não sabia que tinha uma estátua aí enorme de uma mulher gigante segurando uma espada, sabe? Eu não tava sabendo mesmo, então, essa daqui eu vou te dizer que foi uma outra estátua que eu achei muito legal, assim, questão, assim, estética mesmo, essa aparência, assim, foda. Eu queria que tivesse mais estátua, assim, de gente, assim, com uma espada, uma lança, assim, nossa, eu ia pagar muito pau, né? Foda-se que tivesse representando. Um dia vai ter a minha estátua, assim, então. E o 10º colocado aqui no meu, na pesquisa que eu fiz, se chama Nascimento de um Novo Mundo. É uma estátua que tem 81,6 metros, então, né, 81 metros e meio, digamos assim, para simplificar, né, e foi concluído em 2017, fica no Porto Rico, e daí representa Cristóvão Colombo e o evento histórico da chegada da América, a chegada da América em 12 de outubro de 1492. E, cara, essa aqui eu achei meio fral, entendeu? Eu já não curto muito o Cristóvão Colombo. E, tipo, não questão assim da. Por exemplo, assim, falando da parte estética mesmo, eu não achei também um monumento muito bonito, né? Mas eu também não. Achei meio nada a ver, sabe? Tipo, você vai te fuder, Cristóvão Colombo, vai te fuder. Então, né? Mas a estética também não tá na maneira. Se tivesse um Cristóvão Colombo com uma espada aqui, ia ser meio violento, ia ser meio ofensivo. Poderia, mas também, além de ser mais representativo da realidade, né? Mas ainda assim, a imagem, pelo que eu captei, ele só tem umas cruzes de malta ali e tal, e ele segurando um timão, aquela roupinha dele fral, e até a estética, do jeito que é, as formas que foram feitas pra estátua, eu não fui muito fã, né? E eu não me sinto tão mal em estar desrespeitando o Cristóvão Colombo, né? Se fosse outro, outra pessoa ou uma entidade, alguma coisa religiosa, agora, se alguém é seguidor do Cristóvão Colombo como, né, um líder espiritual ou moral para ele, esse cara também tem mais é que se sentir ofendido mesmo. É, né? Essa estátua daí eu não achei muito, muito maneira, não, mas ainda bem que é a 10ª colocada. Eu acho que é a última que eu tinha pesquisado aqui, porque top 10 é clássica, né? Não tem, tipo, top 11, top 10, vamos ficar no top 10 mesmo, mas né, como vocês puderam ver, não. Nem chegou a falar dos Cristos aí, nem chegou a falar da Estátua da Liberdade, então eu fiquei bem surpreso com toda essa questão de que as estátuas são erguidas até pouco tempo atrás, né? Que nem eu falei, a maior estátua do mundo foi erguida em 2018. Então, na minha cabecinha, quando eu comecei a fazer essa pesquisa sobre estátua, eu pensei, porra, será que as pessoas ainda erguem grandes estátuas? E sim, são estátuas enormes. E claro que eu não falei só das gigantescas, né? Porque a brisa era sobre isso, era sobre quais são as maiores estátuas. Porque, claro que tem estátuas, né, de tamanhos, assim, muito menores, como, por exemplo, 10, 20, 15 metros, sabe, que são muito famosas. Um exemplo que eu encontrei nessas pesquisas, tipo aquela estátua de Davi, de Michelangelo, sabe? Essa daí provavelmente deve ser a estátua mais famosa do mundo, entendeu? Mais famosa do que qualquer outra, mas, né, ela é uma estátua muito menor, né? Acho que ela tem, sei lá, não sei, acho que tem 4, 5 metros. Agora me falhou a informação, mas não é importante. O ponto era só isso. Mas, né, sobre a questão da altura, foi que nem eu falei quando eu comentei a respeito da estátua lá da unidade. Quando tu ergue uma estátua de 182 metros, tu tem noção do que tu tá fazendo, sabe? Tem noção de que vai ser a maior estátua do mundo, as pessoas vão reconhecer como a maior estátua do mundo, então tu tem uma agenda muito específica de fazer um monumento ser o maior de todos, sabe? É que nem aqui no caso do Brasil, quando foram fazer um Cristo Redentor, ou melhor dizendo, o Cristo Protetor ali encantado, sabiam que ele ia ser 5 metros maior do que o Cristo Redentor. Poderia ser 5 metros menor, mas eles quiseram fazer 5 metros maior, né?
E com certeza por questão assim, de fazer realmente as pessoas quererem visitar, né? Conhecer, aumentar o turismo, claro. Estátuas devem ser muito boas para isso mesmo, imagino que deve atrair muita gente para querer fotografar e tudo mais. Mas é claro que a altura não é tudo, né? Pelo menos não deveria ser. Mas pelo jeito é importante assim para muita gente, porque, né, para tu ter erguido monumentos tão enormes assim que eu nem tinha noção de que tinha 182 metros, 129, 100 isso, 100 aquilo. É muito metros de estátua. Estátua dourada, quando eu vejo estátua dourada, não são feitas de ouro mesmo, que podem ter sido feitas, sabe? E várias erguidas assim, né, na década passada e há 2 décadas atrás, por exemplo. Então, né, dá pra ver que é uma coisa que não se perdeu como eu achei que era coisa do passado, né? É curioso até imaginar quais eram as grandes estátuas do passado, porque meio que não tem registro de estátua tão grande assim, né? A gente pelo menos nunca encontrou outra estátua de 182 metros. Essa daí tecnicamente é o maior monumento que já foi erguido aqui na Terra. Então, né, me pergunto se, considerando que esse foi erguido em 2018, não é arriscado, sabe, dizer que a gente ainda vai ver estátuas maiores. Ou se não forem maiores, pelo menos serão estátuas tão grandes quanto, né? Porque a gente viu que eles ergueram vários Budas e várias outras estátuas assim e tal. Mas eu acho muito interessante, sabe? Eu honestamente gostaria de ver esses monumentos, né? Mesmo que ainda fique pensando assim, sabe, aquela coisa de por quê, sabe? Por que vocês estão se dedicando a erguer algo tão grande desse tamanho, sabe? Gastar dinheiro, recursos, para quê? Por que que é necessário essa representação tão gigantesca, né? O que que vocês querem convencer e tal? O que que vocês querem, né, colocar na cabeça de quem vê essa imagem para fazer algo tão grande assim? Mas ao mesmo tempo eu acho interessante em questões assim realmente estéticas, sabe? Artísticas, de tu pensar assim, e que, né, não é muito fácil nós nos depararmos com estruturas tão grandes. Geralmente são prédios, né? As maiores coisas que tu vê perto de ti é um prédio, e claro, montanhas, esse tipo de coisa. Mas um monumento ele vai ter uma figura, ele vai ter uma forma, vai ser desenhado de alguma maneira e tal. Então, né, eu acho no mínimo assim muito interessante e tal, e eu algum dia gostaria de estar perto de uma dessas estátuas para saber como é que é mesmo a tua perspectiva lá diante disso e também como que dá para ver as imagens, né? Por causa que tu vai ver aqui a imagem na internet, por mais que seja só uma imagem, sabe, virtual, digital, e não algo que está ali observando mesmo, pelo menos tu tem várias perspectivas e tu pode enxergar de vários ângulos. Agora, na vida real, quais dessas estátuas foram, né, erguidas de uma maneira que tu vai poder apreciar e contemplar a imagem, porque geralmente isso daí deve estar incluso, né, quando tu vai fazer uma obra monumental e tu espera que as pessoas fiquem, né, deslumbradas diante daquilo lá, tu tem que ser capaz de projetar, né, um espaço, ela vai ter que estar erguida, geralmente eles estão colocados em pedestais. Nessas alturas que eu dei aqui para vocês, eu não estava incluindo os pedestais. Então, pensa que a maioria dessas estátuas são ainda maiores, porque a maioria deles são colocados em cima de pedestais. Primeiro é erguido um espaço ali, né, onde vão fazer a estátua em cima dele, que também faz, teoricamente também vai fazer parte do monumento, mas, né, o ponto aqui mesmo que eu tava querendo expor era a altura da estátua mesmo, pra tu imaginar a figura, aquela forma gigantesca ali e tal. Mas, né, eu mesmo me surpreendi daí, né, com a altura e com a época que as estátuas foram erguidas. E eu acho que dessas daí que eu vi, eu vou ter que dizer pra vocês que eu achei mais interessante mesmo foi aquela da Mãe Pátria lá que tem na Rússia. Justamente porque ela meio que me pegou desprevenido mesmo, eu vou dizer pra você, sabe? E, né, eu, apesar de ter levantado esse questionamento a respeito da necessidade e tal, eu acho maneiro, assim, a ideia só de uma estátua enorme, que eu nunca nem vislumbrei, né? Não posso nem dizer assim, nossa, eu já tive diante, que tipo de sensação que eu tenho, mas eu gosto dessa ideia, justamente porque eu sempre tive isso daí de conseguir imaginar sensações e me sentir, sabe, numa situação que eu nunca vou viver. Tanto assim, por exemplo, assim, eu sempre achei maneiro, sempre achei interessante o conceito de monstros gigantes, sabe, de filmes que abordavam esse tema. E nem era tanto assim os filmes em si, por exemplo, eu sou muito fã de Godzilla, sabe? É um personagem que me encantou desde
sempre, sabe? Desde que eu me conheço por gente, desde a primeira vez que eu recebi uma história do Godzilla, assim, assisti um filme na televisão, algo desse tipo. Mas o que me encantava naquela época, e até hoje em dia me encanta pra caralho, não é nem tanto filme, sabe? Não é que eu vou assistir o filme e vou pensar, nossa, que filme legal, que atuação pica, que história excelente. Não é isso mesmo, é realmente o conceito de eu ficar imaginando assim, porra, brisar na ideia de tu tá diante de um monstro gigante, né? Várias vezes eu brincava com a minha mente assim, de estar no espaço, olhar pra si, tá num espaço, não no espaço, assim, tô no espaço sideral, tá num ambiente, tá assim, numa parada de ônibus, tá ligado? Aí eu começo a olhar pros prédios e eu fico imaginando como é que seria, né? Eu aqui onde eu tô, nesse ponto, olhar pra cima e ver a perspectiva de estar enxergando um ser, né? Só que aí nesse caso é um ser vivo, um ser que caminha e que agride, que demole, que arrebenta os prédios, as estruturas, elas vão abaixo. Então eu sempre me consegui me relacionar com essa ideia do gigante, sabe? Com essa ideia das coisas enormes, dessas coisas de grandes proporções, mesmo sabendo que provavelmente eu nunca vou enxergar isso, né? Eu nunca vou enxergar um ser vivo desses tamanhos, eu nunca vou enxergar um mecha, sabe? Um robô pilotado, né? Para quem não sabe o que é um mecha, sabe? Quem já viu filmes estilo Pacific Rim, ou, né? Por exemplo, aí tem que ser mais específico, mas basicamente isso. Se vocês já ouviram essa questão mecha, basicamente é um robô tripulado. Você pensa nisso, alguém que controla, o nome que tu dá pro robô que vai ser tripulado por alguém, sabe? Se não for tripulado, geralmente ele vai ser alguma outra coisa, ele vai ser um robô ou algo desse tipo. Agora, se vai ter alguém pilotando ele, alguém que vai estar dentro dele controlando ele, aí a gente vai chamar de mecha, né? Então, como eu acho que eu também não vou chegar a mecha, o Pacific Rim que eu falei é o filme que ele, acho que é Círculo de Fogo em português e tal, que é um exemplo mais recente, assim, de filmes de robôs gigantes que eu posso estar falando aqui para as pessoas entenderem. Mas, né, eu acho que era isso, eu fui bem longe nesse lance aí do gigante, né, dos monstros, eu fui parar até em um monstro gigante mecha, mas é por causa que era esse exercício que eu queria aqui fazer com vocês, justamente porque eu nunca consegui viver algo desse tipo, né. E como eu fui tão longe, mais longe do que eu imaginava, nesse papo de monumento, estátua, acho que eu vou deixar esse programa aqui só sobre isso, porque daí eu não, né, já desenvolvi bastante mais aqui, mais até do que eu esperava. Aí, ó, agora que eu me liguei que nem concluí o raciocínio a respeito da Mãe Pátria. Então eu não tinha imaginado que tinha uma estátua de grandes proporções, que tinha uma figura daquela forma ali e tal. Mesmo sendo uma mulher ainda de vestido e tal, ela tá com uma arma e tá brandindo ela, e realmente eu acho que ficou um bagulho maneiro, ficou tipo assim, porra, olha que legal, sabe? Do meu ponto de vista, da minha concepção artística e estética, eu falei, porra, eu consigo olhar pra essa estátua e achar um bagulho foda, sabe? Justamente porque até entre o top 10 ali, ela, que, na minha opinião, foi o que mais se destacou, sabe? Quer dizer, não dá pra dizer isso, tem aquela estátua do Pedro lá que eu falei também, do Pedro Grande, que também é lá na Rússia, também tem um visual bem diferente, e até se tu for ver lá aquela estátua da China lá do Guanyin, não sei qual é o nome específico do monumento, que é que tem os vários braços atrás e tal, mas é que tinha um padrão de ser assim, líderes religiosos, líderes políticos e tal. Aí já essa estátua da Mãe Pátria, ela era só uma representação, sabe? Não é alguém que, especificamente alguém que existiu, né? Até porque o que ela representa é uma coisa assim da né, questão patriota, de nacionalista até, sabe? Não uma questão assim, uma figura que realmente existiu, né? Até porque se trata de uma mulher brandindo uma espada para representar o que aconteceu, sei lá, há 60, 70 anos atrás, não, né? Então ninguém tava lutando de espada. Então realmente é mais uma ideia, digamos assim, sabe? Então acho que isso também é um bagulho interessante de se imaginar. Erguer-se monumentos que não necessariamente estão representando uma figura específica, né? Porque a grande maioria dos outros monumentos antes dela era sempre alguém, tipo, ou representando um político, ou um líder, sabe, um explorador, ou no caso de todos aqueles Budas diferentes, todos esses Budas também eram seres humanos, né? Gente que se tornou praticamente santos, assim, dentro de certas filosofias e tal, certas maneiras, assim, de lidar com a espiritualidade, mas eles estavam representando alguém que existiu e andou aqui pela Terra. Mas daí lá no meio tinha brincado, mas até essa ideia mesmo de realmente construir estátuas, erguer estátuas que não está necessariamente representando um homem ou uma mulher que andou aqui por essa terra, mas sim uma figura
talvez fantástica, sabe? É que daí é as brisas das coisas que eu gosto, né? Eu falei, se tem uma mulher com uma espada, cria outras estátuas, assim, realmente dá pra imaginar. Imagina se tu enxerga uma figura, assim, uma estátua, assim, de um ser, sabe, com umas asas, estilo asa de anjo mesmo, assim, e tal, e grandes proporções. Isso com certeza ia chamar a atenção pra caralho, sabe? Um ser, assim, grande, você não tá segurando uma espada, tá segurando uma lança, sabe? Até uma figura famosa, para assim, imagens, sabe, São Miguel Arcanjo, algo naqueles moldes ali, só que, 150 metros, tuft. Tu vai dizer que tu não vai ficar chocado, sabe? Até, porra, pega, por exemplo, assim, São Jorge, sabe? Que é uma das estátuas mais famosas aqui no Brasil. Bota aquela figura ali, um cavaleiro matando um dragão, só que, por 150 metros. Vai dizer que isso daí não ia ser um monumento que ia atrair muita gente pra lá, chegar lá naquela frente e testemunhar. E porque no final é arte, né? Ainda mais se tivesse bonito e com uma estética visual maneira, sabe? E tal. Imagina com uma lua brilhando atrás de uma imagem dessa, sabe? E tem uma armadura bem feita, bem pintada, que fica um jogo legal, sabe? E um dragão até assustador, aterrorizante, sabe? Não um bicho meio pateta nos moldes da Disney, sabe? Eu acho que tem potencial, né? Então essa ideia daí, pra mim, é muito interessante, sabe? Por conseguir. E eu gostaria até de coisas horríveis, né? Mas aí ninguém vai financiar uma estátua aí de 120, 130 metros que tem, né, uma aberração, um monstro, sabe? Um Godzilla de 120 metros, assim. Ia ser pica, hein? Eu ia achar muito foda, ia bater muitas fotos. Mas enfim, né? Espero que quem tenha assistido o programa até o final tenha curtido meus devaneios, tenha se divertido refletindo a respeito desse lance das estátuas grandes e por que elas são tão grandes e por que as pessoas fazem questão de erguer uma estátua cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Onde é que a gente vai enxergar erguendo estátuas tão grandes, né? Isso aí eu não sei, mas se for de um monstro gigante, se for de um macaco enorme, se for de uma lagartixa atômica, eu topo, eu tô dentro e eu quero ver essa estátua erguida. Então, né? Espero que vocês tenham curtido o programa. Então, quarta-feira eu tô de volta trazendo mais um programa sem contexto.